Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Whitmore Palace Hotel, uma joia de vidro e mármore, vibrava com luxo silencioso. Lustres de cristal refletiam a luz do pôr do sol, e cada passo ecoava como uma nota no vasto saguão. Alexander Whitmore, um bilionário respeitado e temido, descia lentamente a escada em espiral, vestido com um terno perfeitamente cortado. Com a mente ocupada com números, contratos e aquisições, ele nunca prestara atenção a detalhes banais, o aroma de flores frescas, o tilintar de talheres ou a música que pudesse emergir de um canto tranquilo, até que um som estranho o forçou a parar. Uma melodia vinha de uma sala de estar adjacente, delicada, fluida, como se cada nota carregasse um fragmento de alma. Alexander, intrigado, aproximou-se silenciosamente. Ali, atrás de um piano de cauda preto e polido, estava uma mulher de uniforme de faxineira. Suas mangas arregaçadas revelavam braços esguios, porém firmes, e seus dedos dançavam sobre as teclas com uma graça inesperada. Cada nota parecia contar uma história, uma dor antiga, um sonho não realizado, uma alegria secreta, e Alexander sentiu o coração apertar, surpreendido por uma emoção que julgava ter esquecido. Ele ficou ali fascinado, incapaz de desviar o olhar. A mulher, concentrada em sua música, parecia alheia ao homem nas sombras. Quando ela ergueu os olhos, ele encontrou um olhar profundo e misterioso, repleto de uma confiança e humildade que o perturbaram. Ele soube, naquele exato momento, que aquele simples encontro mudaria sua vida. Aquela mulher, aparentemente tão modesta, possuía um talento capaz de transcender todos os limites que ele conhecia. A música continuou, cada nota ecoando pelo salão e em sua mente, levando-o a perceber que às vezes, a beleza mais pura se esconde onde menos se espera. Alexander Whitmore, o mestre dos números e da fortuna, acabará de descobrir um mundo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Alexander Whitmore estava ali, olhando fixamente para a mulher ao piano. Seu nome era Emma Collins e à primeira vista não havia nada que a distinguisse dos demais funcionários do hotel. Um uniforme simples, cabelos presos em um coque, um rosto marcado pelo cansaço de longos dias de trabalho. No entanto, quando tocava, ela se transformava em algo diferente. Cada nota parecia carregada de emoção crua, sincera e irresistível. E com licença, eu não queria interromper, Alexander murmurou, sua voz mal revelando seu espanto. Emma deu um pequeno pulo, depois se levantou, corando. Eu não ouvi você entrar, Sr. Whitmore. Ela colocou as mãos no piano e olhou para baixo, como se envergonhada do próprio talento. Alexander, no entanto, não conseguia desviar o olhar. Ele já ouvirá muita música na vida, concertos de prestígio, pianistas famosos, mas nunca nada tão autêntico e comovente. Você toca lindamente, disse ele finalmente, sentindo suas palavras inadequadas diante do que acabará de ouvir. Emma balançou a cabeça gentilmente. Não é nada, senhor. Eu só estou tocando para mim mesmo. Mas Alexandre sabia que acabará de descobrir algo raro, uma oportunidade única. Ele tomou uma decisão impulsiva, incomum para um homem que controlava tudo em sua vida. Gostaria que você viesse tocar em um evento privado hoje à noite na residência Whitmore. Quero que todos ouçam sua música. Emma olhou para ele incrédula. Mas sou só uma faxineira. Bem, respondeu Alexander com um sorriso enigmático. Às vezes são as pessoas que você subestima que possuem o maior talento. Emma sentiu o coração disparar. Ninguém jamais havia reconhecido sua paixão daquela forma. E quando Alexander saiu da sala, ela ficou ali pensativa, percebendo que aquele encontro mudaria sua vida mais do que ela jamais poderia imaginar. Após o encontro ao piano, Alexander não conseguiu deixar de pensar em Emma. Não foi apenas o talento dela que o impressionou, mas a força silenciosa que emanava dela, como se cada nota tocada fosse um fragmento de sua história. Curioso e determinado a aprender mais, ele decidiu segui-la discretamente em sua rotina diária no hotel. Emma, apesar de seu modesto papel como governanta, trabalhava com notável disciplina. Conhecia cada canto, cada cômodo, cada hóspede. Sorria educadamente e permanecia invisível, e ainda assim, por meio desses gestos simples, exalava uma rara dignidade. Alexander observava, impressionado mas também intrigado. Como uma pessoa capaz de tamanha virtuosidade poderia levar uma vida tão humilde, quase modesta? Mais tarde naquela noite, enquanto ela terminava de limpar uma suíte presidencial, Alexander se aproximou dela novamente. Emma, quero saber mais sobre você. Como é possível que uma mulher como você... Ele hesitou, procurando palavras. Consiga brincar assim e ficar aqui no hotel?
Emma sentiu uma onda de constrangimento, mas algo nos olhos de Alexander a tranquilizou. Pela primeira vez em muito tempo, ela ousou se abrir. Eu estudei piano quando criança. Minha família não tinha condições de pagar um conservatório, então tive que parar. Continuei sozinho em casa até que, a vida me empurrou para outro lugar. Seus olhos se turvaram com lembranças. Noites passadas brincando em um quarto escuro, solidão, a música como sua única fuga. Alexander a ouvia cativado, percebendo que por trás de sua aparente simplicidade se escondia uma mulher de coragem e paixão. Esta noite na minha residência seu talento não permanecerá em segredo. Deixe-me mostrar que algumas pessoas merecem ser ouvidas, disse Alexander, com a voz revelando sua seriedade. Emma sentiu uma mistura de apreensão e excitação. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas ainda não sabia o quanto. Nunca imaginara que um homem como Alexander Whitmore, poderoso e influente, se interessaria por ela pelo que ela realmente era, e não pelo que aparentava ser. Enquanto caminhava para casa, seu coração batia mais rápido do que nunca. Este encontro marcou o início de uma história que superaria tudo o que ela jamais sonhara, misturando música, segredos e uma promessa inesperada de reconhecimento. Naquela noite, Alexander Whitmore aguardava ansiosamente a chegada de Emma à sua suntuosa residência. A sala de estar principal estava iluminada por lustres brilhantes, os tapetes persas exibiam padrões suntuosos e convidados seletos se reuniam, curiosos para descobrir o talento misterioso do qual Alexander nunca parava de falar. Emma entrou, vestida de forma simples, mas elegante, com um leve nervosismo nos olhos. Sentiu o peso da atenção sobre si. Era a primeira vez que se apresentava para um público tão influente. Seu coração batia forte, mas ela se lembrava de cada nota que aprenderá no silêncio do quarto de sua infância. Você está pronta? Alexander perguntou suavemente, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Emma assentiu, respirou fundo e sentou-se ao piano de cauda preto. Seus dedos deslizaram sobre as teclas e, imediatamente, uma melodia assombrosa preencheu o ambiente. Os convidados ficaram em silêncio, hipnotizados pela beleza e profundidade da música. Cada nota parecia contar um fragmento da vida, dor, esperança, resiliência, alegria. Alexander, no entanto, ficou ali fascinado. Ele viu não apenas o talento de Emma, mas também a alma que ela colocava em sua música. Ele soube naquele momento que aquilo não era apenas entretenimento. Emma tinha o poder de tocar corações e mudar vidas. Ao concluir sua apresentação, um silêncio respeitoso reinou por alguns segundos antes dos aplausos irromperem. Mas entre os convidados, um murmúrio percorreu a sala. Alguns não conseguiam acreditar que aquela mulher, tão modesta e discreta, possuísse tal domingo. Emma olhou para baixo, corando, enquanto Alexander se aproximava e sussurrava para ela. Você conquistou mais do que apenas este quarto esta noite, você me conquistou. Um arrepio percorreu Emma. Ela ainda não sabia até onde esse reconhecimento a levaria, nem os segredos e desafios que essa nova atenção revelaria. Mas uma coisa era clara, sua vida havia acabado de mudar, e nada mais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram à sua primeira apresentação, Emma sentiu sua vida mudar a uma velocidade vertiginosa. Alexander, fiel à sua promessa, a acolheu em seu círculo íntimo, convidando-a para tocar em reuniões, jantares e até galas. Cada vez que tocava no piano, sentia o olhar admirado de Alexander sobre ela, uma mistura de orgulho e intensidade que às vezes a fazia tremer. No entanto, todo esse sucesso também trouxe consigo sua cota de tensões. Alguns funcionários e hóspedes cochichavam pelas costas, incapazes de entender como uma simples governanta podia ter tanto talento e atrair a atenção do bilionário. Boatos começaram a circular, e Emma se sentia cada vez mais consciente de seu lugar frágil naquele mundo de luxo e poder. Certa tarde, Alexander se juntou a ela na sala reservada onde ela estava ensaiando. Ele imediatamente notou o nervosismo em seu rosto. O que está te incomodando? Ele perguntou suavemente. Emma hesitou, procurando as palavras. Alguns convidados, alguns membros do seu círculo, eles começam a falar. Eles não entendem, eles acham que eu não pertenço a este lugar. Alexandre sorriu, mas seu olhar era sério. Emma, me escute com atenção. O que você possui não pode ser medido pela opinião dos outros. Seu talento, sua coragem e sua sinceridade são o que importa. E aqueles que não conseguem ver isso não é problema seu. Mas apesar das palavras reconfortantes, uma parte de Emma duvidava de si mesma. Ela havia crescido nas sombras, acostumada a ser ignorada. Ela se perguntava se conseguiria realmente lidar com aquele novo mundo de olhares e expectativas, críticas e ciúmes. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto de hotel,
Emma repetiu a melodia que havia cativado Alexander. Seus dedos tremiam levemente, mas cada nota era uma declaração. Ela não deixaria que o medo ou os sussurros alheios apagassem sua luz. E enquanto Alexander observava sua equipe e convidados, ele começou a entender que proteger Emma não seria apenas uma questão de privilégio ou riqueza, mas um desafio muito mais profundo, um que afetaria seu relacionamento e revelaria segredos que eles ainda não tinham imaginado. Algumas semanas depois, a fama de Emma começou a se espalhar para além do Whitmore Hotel. Convites para tocar em casas de shows de prestígio chegavam de todos os lados, e até produtores musicais tentavam convencê-la a assinar um contrato. Mas essa fama repentina também trouxe consigo sua cota de dilemas. Certa tarde, Alexander a encontrou na sala privada, onde ela estava ensaiando nervosamente uma nova peça. Emma, você parece preocupada, ele observou. Ela hesitou antes de responder. Recebi uma oferta, um contrato musical. É uma oportunidade única na vida, mas significaria deixar o seu hotel e tudo que comecei aqui. Alexander sentou-se ao lado dela, em silêncio por um momento, estudando seu rosto. Entendo. E o que você realmente quer? Ele perguntou com a voz suave, mas firme. Emma olhou para baixo, incapaz de responder imediatamente. Ela sabia que aceitar o contrato poderia transformar sua vida, mas temia perder o vínculo especial que começara a formar com Alexander. Lembrou-se do olhar que ele lhe lançou durante sua primeira apresentação, da confiança que depositara nela e do apoio constante que lhe oferecerá. Eu não sei, ela finalmente sussurrou. Quero seguir minha música, mas tenho medo de perder tudo aqui. Alexander respirou fundo e colocou a mão sobre a dela. Emma, o que eu quero é que você seja feliz e realize seu potencial. Nada do que eu tenho ou defendo deve impedi-la de seguir seu sonho. Essas palavras tocaram Emma profundamente. Ela sentiu um peso e uma nova liberdade sobre os ombros. Ela entendeu que o verdadeiro desafio não era escolher entre ficar ou partir, mas encontrar a coragem de seguir seu coração, independentemente das consequências. Naquela noite, Emma tocou piano como nunca antes. Cada nota expressava seu medo, seu desejo, sua determinação. Alexander, ouvindo das sombras, sentiu que aquele momento marcava uma virada para ela e para eles. Pois a vida, ele sabia, logo reservaria surpresas e provações ainda maiores para eles, testando sua confiança, sua lealdade e a força de seus sentimentos. Na manhã seguinte, Emma tomou sua decisão. Depois de uma noite pensando e tocando piano, ela sabia o que precisava fazer. Ela se juntou a Alexander no escritório particular do hotel, com as mãos tremendo levemente, mas o olhar firme. Senhor Whitmore, eu estive pensando, ela começou com a voz calma, mas firme. Quero aceitar este contrato. Quero seguir minha música e ver aonde ela pode me levar. Alexander olhou para ela com uma mistura de orgulho e tristeza nos olhos. Ele havia conhecido Emma, apreciado sua coragem, sua paixão e sua simplicidade. Mas sabia que a vida que ela estava prestes a levar seria diferente daquela que conhecera ao seu lado. Então vá em frente, disse ele finalmente, colocando a mão no ombro dela com uma ternura que não demonstrava para ninguém. E nunca se esqueça, você tem tudo o que precisa para ter sucesso. Estarei sempre aqui se precisar de conselhos ou apoio. Emma sentiu um peso sair dos ombros. Mas quando se preparava para deixar o hotel para encontrar seus novos empresários, um acontecimento inesperado aconteceu. O jornalista influente, ao saber de sua apresentação na residência Whitmore, pediu para conhecê-la. A notícia começava a se espalhar, uma governanta se tornará um prodígio do piano. O nome de Emma Collins logo estaria na primeira página dos jornais, e sua vida tranquila, até então reservada à privacidade, seria exposta a todos. A pressão aumentou repentinamente, mas Alexander permaneceu ao seu lado, um pilar de estabilidade em meio ao caos emergente. Você está pronto para isso? Ele perguntou, genuinamente preocupado. Emma respirou fundo e com um sorriso determinado respondeu. Estou pronto. E sei que não estou sozinho. Essa escolha marcou o início de uma ascensão meteórica, mas também o início de desafios imprevistos. Quanto mais os holofotes brilhavam sobre Emma, mais os ciúmes, as intrigas e as provações se intensificavam. E Alexander sabia que teria que proteger mais do que apenas um talento, teria que proteger uma vida, um coração e um sonho frágil, mas poderoso. Nos dias que se seguiram, a vida de Emma mudou radicalmente. Os convites para apresentações continuaram, galas de prestígio, programas de televisão e até concertos em locais históricos. Mas com essa visibilidade crescente vieram as críticas, a inveja e os olhares daqueles que se recusavam a acreditar que uma faxineira pudesse ter tamanho talento. Em uma recepção exclusiva realizada em sua homenagem,
Emma sentiu os sussurros nas costas. Os convidados sussurravam, alguns com desprezo, outros fascinados. Ela ouviu frases como: quem imaginaria que essa faxineira tocaria daquele jeito? Será que esse bilionário perdeu a cabeça para acreditar nela? Apesar disso, ela subiu ao palco com o coração aos pulos e deixou seus dedos expressarem tudo o que sentia. Cada nota era um desafio para aqueles que duvidavam dela, uma afirmação de seu talento e determinação. Alexander, presente na sala, observava atentamente. Percebeu os olhares céticos e os murmúrios, mas não tirou os olhos de Emma. Quando ela terminou sua apresentação, o silêncio se transformou em aplausos estrondosos. No entanto, Emma sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada repleta de dificuldades. Mais tarde, nos bastidores, ela confidenciou suas preocupações a Alexander. Eu sinto que algumas pessoas querem que eu fracasse. Nem todos vão me aceitar, mesmo que eu tenha sucesso. Alexandre colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Emma, o mundo nunca será fácil para aqueles que brilham. Mas é nesses momentos que você deve se manter forte. Eu acredito em você, e ninguém pode apagar sua luz. No entanto, uma parte de Emma duvidava de si mesma. A pressão da fama começava a pesar sobre ela, e ela se perguntava se conseguiria conciliar sua música, sua fama crescente e seu relacionamento com Alexander. Pois quanto mais se aproximava dele, mais sentia que um vínculo profundo se formava, um vínculo que poderia ser testado pelas ambições, ciúmes e segredos do mundo exterior. Naquela noite, enquanto Emma tocava sozinha no grande salão do hotel, suas notas refletiam não apenas sua paixão, mas também seu medo e determinação. Alexander ouvia nas sombras, ciente de que cada sucesso, cada salva de palmas, aproximava Emma de um mundo que ela jamais imaginara, um mundo onde perigo e glória andavam de mãos dadas. Algumas semanas após o início da fama, Emma começou a enfrentar os primeiros obstáculos reais. Um famoso pianista, Jonathan Mercer, reconheceu seu talento, mas o viu como uma ameaça à sua própria reputação. Em uma gala em que Emma se apresentaria, ele fez comentários depreciativos na frente dos convidados. E uma faxineira tocando piano daquele jeito, que surpresa, disse ele com um sorriso condescendente. Será que o bilionário Whitmore percebe o que está fazendo? Murmúrios se espalharam pela sala. Alguns convidados estavam do lado de Mercer, outros do lado de Emma. O coração de Emma apertou, mas ela não demonstrou. Depois da gala, Alexander a encontrou visivelmente furiosa, mas no controle. Emma, nunca deixe esse tipo de ciúme te afetar. O que você tem não pode ser desafiado pela inveja ou arrogância dos outros. Emma balançou a cabeça, com uma mistura de frustração e determinação nos olhos. Mas Alexander, ele está tentando me desacreditar na frente de todo mundo. Não sei se consigo ignorar isso. Alexander se ajoelhou ao lado de Emma e pegou suas mãos. Escute-me com atenção. A verdadeira força não consiste em mostrar que você é melhor que os outros. Trata-se de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Emma respirou fundo e se sentiu fortalecida pelas palavras dele. Ela sabia que sua música era sua voz, e ninguém jamais poderia desligá-la. Mas a ameaça de Mercer não desapareceu. Ele começou a planejar sutilmente maneiras de manchar a reputação dela. Críticas, boatos, convites sabotados. Alexander rapidamente percebeu que não se tratava apenas de proteger o talento de Emma, mas também sua segurança e bem-estar emocional. Naquela noite, Emma tocou piano, deixando suas emoções fluírem em cada nota, raiva, medo, mas também coragem e esperança. Alexander, ao seu lado, sabia que aquele era apenas o começo das provações que testariam o vínculo entre eles e sua determinação em defender o que acreditavam ser certo. O conflito com Jonathan Mercer atingiu o auge quando um grande concerto beneficente foi organizado, reunindo os maiores pianistas do país. Emma havia sido convidada para tocar, mas Mercer, ciumento e manipulador, espalhou boatos insinuando que ela havia comprado o ingresso por intermédio de Alexander. Jornalistas já a cercavam, alguns curiosos, outros zombando. Emma sentiu um nó se formar no estômago, mas Alexander permaneceu ao seu lado, calmo e determinado. Não deixe que te desestabilizem. Você não tem nada a provar para aqueles que não querem entender seu talento. Ao subir ao palco, o murmúrio da plateia parecia ensurdecedor. Mercer, sentado na primeira fila, sorria arrogantemente. Mas Emma respirou fundo, fechou os olhos e deixou os dedos deslizarem sobre as teclas. Cada nota era mais poderosa que a anterior, cada melodia carregava sua determinação e coragem. O público ficou cativado. Os murmúrios de dúvida desapareceram gradualmente, substituídos por admiração e espanto.
Até Mercer permaneceu em silêncio, incapaz de contestar a virtuosidade e a emoção expressas por Emma. Ao final da apresentação, os aplausos irromperam, retumbantes e ininterruptos. Alexander, em meio à multidão, sentiu um imenso orgulho tomar conta dele. Ele sabia que Emma havia acabado de atingir um marco crucial. Ela não era mais apenas a faxineira que se tornará pianista. Ela se tornará uma artista reconhecida por seu talento e autenticidade. Mais tarde, nos bastidores, Emma encontrou o olhar de Mercer. Pela primeira vez, ela não sentiu medo nem raiva, apenas uma confiança silenciosa. Jonathan, não estou aqui para provar nada a você, disse ela calmamente. Estou aqui para tocar minha música, e ninguém pode me impedir. Mercer, surpreso com a serenidade e a confiança dela, não disse nada. Emma compreendeu então que a verdadeira vitória não estava na humilhação ou no confronto, mas no autocontrole e na fidelidade à própria paixão. Naquela noite, enquanto Alexandre e Emma caminhavam sozinhos no jardim da residência, a lua iluminando seus rostos, ele sussurrou para ela. Você superou essa provação de forma brilhante. Estou orgulhoso de você, de nós. Emma sorriu, sentindo que, apesar dos desafios, o vínculo entre eles havia se fortalecido. Mas ela também sabia que o futuro ainda reservava surpresas e escolhas difíceis, e que a história deles havia acabado de atingir um marco decisivo. Poucos meses após seu triunfo sobre Mercer, Emma se tornou uma pianista aclamada nacionalmente. Casas de shows de prestígio a acolheram. A crítica elogiou seu talento e seu nome circulava no mundo da música clássica como de uma estrela em ascensão. Mas apesar do sucesso, ela nunca esqueceu o apoio inabalável de Alexander, que acreditou nela desde o primeiro dia. Certa noite, Alexander a convidou para um jantar privado em sua residência. O salão principal era primorosamente decorado, porém intimista. Após a refeição, ele a conduziu ao piano de cauda preto, aquele que havia testemunhado o primeiro encontro deles. Emma, ele começou com a voz carregada de emoção. Desde o primeiro momento em que te ouvi tocar, soube que você era excepcional. Mas o que eu não esperava era que você também conquistaria meu coração. Emma sentiu a respiração falhar. Ela sempre tivera sentimentos por Alexander, mas nunca imaginara que ele sentiria o mesmo. Alexandre, eu. Ela gaguejou comovida. Ele se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. Emma Collins, você vai ficar ao meu lado, não apenas como artista, mas como parceira de vida. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Ela sabia que sua vida havia sido transformada por aquele bilionário gentil, mas também por sua própria coragem e determinação. Com um sorriso radiante, ela respondeu. Sim, Alexander. Eu quero. Naquele momento mágico, as paredes da residência pareceram desaparecer. A música deles, fora o elo invisível que os unira, a força que superara dificuldades e ciúmes. Alexander e Emma se abraçaram, cientes de que cada nota tocada, cada desafio superado, os preparara para essa felicidade. O piano soou novamente, desta vez para celebrar a união, enquanto o eco da primeira melodia de Emma flutuava no ar, símbolo de sonhos realizados e vidas transformadas. A história deles, que começou na obscuridade e na modéstia, havia atingido o clímax, uma mistura perfeita de paixão, talento e amor verdadeiro. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a residência Whitmore, Emma sabia que, não importando os desafios que viriam, ela havia encontrado seu lugar no mundo, e no coração daquele que acreditou nela desde o primeiro momento.